O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, abrindo a sala virtual do Centro Espírita Zilda Gama. Hoje teremos como convidado o nosso amigo e irmão João França, estudante da doutrina espírita. É uma alegria estar aqui, junto a todos os amigos do Centro Espírita Zilda Gama. O nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que acompanham nesta noite. Rogamos aos espíritos superiores, só um momento, rogamos aos espíritos superiores um apoio, um envolvimento, que nos inspire e nos sustente na caminhada, que possamos colher neste momento de reflexão que o companheiro João França terá como tema o universo, a ciência divina. Que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada, a evolução espiritual. Que a paz se faça hoje e sempre em nossos corações. Que assim seja. A sala é sua, João, tá? Muito obrigado. Boa noite a todos os que nos assistem pelas redes sociais. O tema de hoje é bastante interessante porque traz muitas informações que a grande maioria não tem acesso, né? E vai nos permitir refletir sobre a grandeza do universo e também sobre a grandeza da obra da criação, principalmente, né? Evidenciando a ciência divina que nós encontramos nas leis naturais em todo o universo. Então, o tema da noite de hoje é Universo, a ciência divina. E aí, até muitos aí que já me conhecem, né, de outras palestras e estudos, né, às vezes vão falar assim, lá, vem esse João França de novo falar coisas aí do espaço, do universo, né? Bom, realmente eu sou um pouco suspeito, né, porque é um pouquinho a minha área de estudo, né, como astrônomo amador, mas não só por isso, né? A própria doutrina espírita nos convida a entrarmos nesses assuntos que, a princípio, podem até parecer um pouco complicados, mas que, na realidade, fazem parte do estudo da própria doutrina espírita, conforme Kardec nos convidava. E você confere aí para mim, por favor, João Luiz, se os slides estão passando. Eu estou verificando aqui. Está passando, sim. Bom, gente, então a gente vai começar com um convite que está lá no livro Astronautas do Além, psicografia do Chico, me parece que pelo espírito Herculano Pires.
dizendo o seguinte: o Espiritismo considera o homem como um herdeiro do cosmos. Seu destino não é apenas a Terra durante a vida orgânica e o mundo espiritual depois da morte. As moradas da casa do Pai o aguardam no infinito. Por isso, a expansão marítima do século XVI começa agora a ser ampliada com a expansão celeste. Novas sagres se instalaram na Terra, e as proas de suas naves não apontam para a imensidade oceânica, mas para a infinitude dos céus. Vamos descobrir as terras estelares, como os navegantes portugueses e espanhóis descobriram, no seu tempo, as terras oceânicas. Então, os espíritos nos convidando, né, a esta viagem que nós vamos empreender hoje. E também, o pessoal, deixa só um instantinho, para ver se eu consigo dar uma silenciada no meu celular aqui, para não ter nenhum rebate de som aí para vocês. Bom, então, falando sobre o aspecto científico do Espiritismo, lá no estudo sistematizado da doutrina espírita, no roteiro 1, módulo 3, nós temos o seguinte texto: o homem vive, importa de saber qual é a causa, qual é a fonte, qual é a causa, qual é a lei da vida. A opinião que tem sobre a causa, sobre a lei do universo, essa opinião, quer ele queira ou não, quer saiba ou não, se reflete em seus atos, em toda a sua vida pública e particular. A questão de Deus é o mais grave de todos os problemas suspensos sobre nossas cabeças, e cuja solução se liga, de maneira restrita e imperiosa, ao problema do ser humano e de seu destino, ao problema da vida individual e da vida social. E nós temos, pessoal, lá desde a mais remota antiguidade, as evidências de que o homem sempre se importou e prestou atenção quando olhava para o céu, né? Se fazendo aquela famosa pergunta de onde viemos, para onde vamos, né? Curioso, o que seriam aquelas luzes que piscavam no céu noturno. E nós temos aí, por exemplo, o templo antigo de Stonehenge, lá na Bretanha, né, que foi construído no ano de 3100 a.C., aproximadamente, cujos alinhamentos de pedra eram, na realidade, um observatório astronômico, para vocês verem como é que remonta, né, a observação dos astros e a importância na vida do homem, desde as culturas mais antigas. E também nas pirâmides do Egito, construídas em 2550 a.C., em que o alinhamento das 3 pirâmides principais corresponde exatamente ao mesmo alinhamento das 3 Marias. São as estrelas colocadas no centro da constelação de Órion, que estão representadas nessa imagem aí, sobre as pirâmides do Antigo Egito, não é? E nós temos aí vários exemplos da aplicação da astronomia no nosso cotidiano, através da navegação, dos nossos calendários, né? Que é baseado no movimento do Sol e da Lua, nas religiões, na agricultura e no nosso cotidiano também, né? Na agricultura, por exemplo, lá no Antigo Egito, a estrela Sírius, que é a mais brilhante do céu, pelos egípcios era chamada de Sótis. E eles tinham o chamado período sotíaco, que era quando essa estrela aparecia no horizonte em determinada época do ano, significando a época de cheia do rio Nilo, que seria positivo para a agricultura dos egípcios. Então, nós temos lá na questão 4 de O Livro dos Espíritos,
a pergunta de Kardec: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Aí, então, os espíritos dão essa resposta muito clara, né? Muito concisa. Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Então, é mais um convite para nós vasculharmos aí o universo, procurando nos efeitos a causa, que é Deus. E tem ainda um comentário de Kardec embaixo dessa questão. Para crer em Deus é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo existe, logo, ele tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, pessoal, nós vamos começar a trabalhar agora sobre a criação do universo, sobre a formação da matéria, para depois a gente empreender realmente essa viagem para nós vermos quantas coisas espetaculares, maravilhosas o Deus criou no universo. E nós temos lá na Bíblia, né, logo no comecinho, essa famosa frase aí, né? E disse Deus: faça-se a luz. E a luz foi feita. E como é que a luz foi feita? Como é que Deus fez a luz, né? Através das estrelas, que no nosso caso, por exemplo, aqui mais próximo de nós, né, é o Sol, que não fornece apenas luz, fornece calor, energia, e é ele que nos permite a vida orgânica. Lá na Gênesis, pessoal, no capítulo 6, nós temos esse texto aí sobre a matéria cósmica primitiva, né? De onde o universo foi criado por Deus. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que estadeiam suas magnificências diante da eternidade. A substância etérea, mais ou menos rarefeita, que se difunde pelos espaços planetários, esse fluido cósmico que enche o mundo nas regiões imensas, opulentas de aglomerações de estrelas, nada mais é do que a substância primitiva onde residem as forças universais, donde a natureza ha tirado todas as coisas. E eu vou recomendar também, para quem quiser se inteirar um pouco mais a respeito desses assuntos, alguns livros aí do Camille Flammarion, né, que era astrônomo, cientista, foi colaborador de Kardec, né, e era chamado o poeta do céu. Ele tem alguns livros científicos, como, por exemplo, Deus na Natureza, e tem também alguns romances, a exemplo de Stella, Urânia, dentre outros. Eu recomendo a leitura. Então, gente, nós vamos começar pelo início mesmo, que é a própria criação do universo como um todo, que os cientistas, pelos estudos da astronomia, né, afirmam que, pelas evidências, obviamente, que o universo começou num ovo cósmico, onde toda a matéria, se é que se pode dizer matéria ainda, antes do universo propriamente começar, segundo eles, né, estava num ovo cósmico, num único ponto, e a temperatura se elevou a tal ponto que esse ovo cósmico ele explodiu, né? Então começou-se aí a expansão do universo e a criação da matéria e dos gases, né? Dos átomos, dos elementos mais simples, primeiramente, para apenas depois de cerca de 3 bilhões de anos, né? Aliás, 13 bilhões de anos, que é quase a idade do universo,
que tem aí cerca de 14 bilhões de anos, né? Então, somente depois de 13 bilhões de anos é que as galáxias começaram a ser formadas, né? E nós, seres humanos, né, aparecemos muito recentemente na história do universo. Só que os cientistas, eles não conseguem explicar exatamente, né, o que é que causou essa explosão do ovo cósmico, né? Eles não sabem ainda nem, inclusive, o que é que havia antes desse ovo cósmico. E esse ovo cósmico, como é que ele foi criado também? Né? Então, são dúvidas que realmente a ciência não consegue explicar direito, né? E daí a gente só pode concluir que o universo não pode ter criado a si mesmo, né? Que ele é obra de uma inteligência suprema, como nós veremos adiante, pelas leis universais que regem tudo que se move no espaço. Então, nós vamos falar um pouquinho agora da estrutura e da organização do universo, de que ele é composto e como que tudo funciona de forma perfeita e harmônica. De que o universo é constituído? De sóis, que são as estrelas, né? O nosso Sol é uma estrela pequena. Galáxias, que são formadas por aglomerações de estrelas, que giram em torno do centro da galáxia, né? Essa espiral que vocês estão vendo aí, né? São os braços espirais da galáxia, que reúne as estrelas da galáxia em constante rotação. Nós temos os planetas e luas, que estão vinculados às suas respectivas estrelas. No caso do nosso Sol, né, nós temos o Sistema Solar, que a gente vai falar um pouquinho a respeito dele daqui a pouquinho. Nós temos os aglomerados de estrelas de vários tipos, vários tamanhos. Os cometas, que também fazem parte do nosso Sistema Solar, né, e as nebulosas, que são grandes nuvens de gás e poeira, que são as responsáveis pela criação das estrelas. E a gente vai reparar, então, as leis universais que se equilibram de forma perfeita em todos os sistemas do universo, desde o menor até o maior. E a gente vai reparando, né, como é que é uma coisa que se encadeia, né? Aquilo que funciona no pequeno também funciona no grande, né? Um sistema planetário, por menor que seja, todos os astros em movimento em torno da estrela central, né? E também as galáxias, onde as estrelas também, pelas mesmas leis universais, circulam o centro da galáxia, assim como também as galáxias circulam em torno de um centro de gravidade comum, que nós chamamos grupo de galáxias. E também os satélites, né, girando em torno dos seus planetas, tudo obedecendo de forma harmônica às mesmas leis. Antigamente, os astrônomos estimavam que o universo continha cerca de 200 bilhões de galáxias. E depois das fotografias do telescópio Hubble, e agora mais ainda com o telescópio James Webb, né, essa estimativa aumentou em 10 vezes, indo para atuais 2 trilhões de galáxias. E ainda é uma estimativa que pode estar muito abaixo da realidade do universo. E se a gente pensar que cada uma dessas galáxias possui cerca de 200 bilhões de estrelas, olha a quantidade de estrelas que a gente não consegue nem calcular, expressar em números, né, que existe no universo. E mais ainda, os orbes planetários, que são os planetas girando em torno de suas estrelas. Olha a quantidade de mundos, então,
que não existiria no universo. Então, a gente vai começar a falar agora como se processa a formação dos mundos, indo lá para a questão 39 do Livro dos Espíritos, com a pergunta de Kardec: podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Aí os espíritos respondem sucintamente: tudo o que se pode dizer e que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria. De fato é isso, né? Os espíritos não quiseram dar explicações mais detalhadas, porque isso não era necessário na época de Kardec e nem seria do entendimento dos cientistas da época, né? Então seria como dizia Jesus, né? Atirar pérolas aos porcos, não havia necessidade disso. Bastava saber, conforme a resposta deles, né, que os mundos se formam pela condensação da matéria. Então vamos explicar isso aí um pouquinho mais, como é que funciona na formação das estrelas e dos sistemas planetários, né? Uma nuvem gigante de gás e poeira, ela começa a se condensar e quando ela vai se condensando, ela começa a girar. Ela vai girando e com esse giro, a alta rotação, pela força centrífuga, né, vai fazendo com que essa nuvem se achate na forma de um disco, igual essa imagem aí, né? E aí, depois que ela assume uma forma mais ou menos definida e a matéria começa a se concentrar no centro, e daí a gente tem o acendimento, digamos assim, né, da estrela, através da condensação da matéria no centro, em que a temperatura se eleva a milhões de graus Celsius, né, a matéria da periferia começa a se condensar em partes menores, criando, então, os planetas, cada um na sua órbita definida e observando as mesmas leis que regem todo o universo. E nós temos exemplos aí no espaço de grandes nuvens, né, como essa da imagem aí, que é chamado de os pilares da criação. Por quê? Porque dentro dessas colunas aí de nebulosa, nós vemos várias estrelas em processo de formação. São chamadas nebulosas protoestelares, por este motivo. E nós temos também, pessoal, outros exemplos aí, como a famosa nebulosa de Órion, na constelação de mesmo nome, que parece uma mariposa de asas abertas. No centro dessa nebulosa, onde a gente está vendo esse clarão de luz aí, né, há várias estrelas em processo de formação. E nós temos também a lindíssima nebulosa Cabeça do Cavalo. Nome bem sugestivo, né? É uma nebulosa escura que ela avança em cima de uma nebulosa de tonalidade mais clara, né? Criando essa imagem parecendo com a cabeça de um cavalo. Essa imagem aí, gente, ela apresenta como foi o princípio da formação do nosso sistema solar, né? E a gente vê aí em primeiro plano um planeta começando a se formar pela aglutinação da matéria. E lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz o seguinte, olha só, a respeito da formação do nosso sistema, da Terra. Que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada no núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, dentro das quais iam se manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida,
por milênios de milênios, né? Só mesmo Deus. Sem Deus, o universo não teria como existir com a perfeição e harmonia que ele é. E aí nós temos uma gravura, né, de como teria sido a formação da Terra, lá quando ela ainda era um protoplaneta, né, com vários asteroides, né, colidindo com a Terra, provocando essa aglutinação cada vez maior de matéria. Nessa época, e a Terra ainda era incandescente, né, ainda não estava solidificada. Isso se deu há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, né, na época lá da formação do nosso sistema solar. E essa gravura aí também ela ilustra em várias passagens, né, como foi a formação da Terra, até o aspecto que ela tem hoje, né? A gente vê lá atrás vários fragmentos de rocha próximos, né, se aglutinando pela força da gravidade, e com isso foi crescendo cada vez mais, até que, quando atingiu um tamanho mais considerável, a própria força da gravidade fez com que toda essa matéria atingisse a forma esférica. Somente com muita gravidade é que os corpos conseguem assumir essa forma esférica que caracteriza os planetas e os maiores satélites do nosso sistema e também do universo. Aí depois houveram outros impactos de meteoros e o posterior resfriamento da superfície, né, da Terra, né, da crosta terrestre, até a gente chegar a essa aparência atual da nossa Terra azul, né, por causa dos gases atmosféricos que dão essa coloração azul à nossa atmosfera. Em Marte, por exemplo, o céu é rosa. E na questão 41, Kardec pergunta uma coisa que muita gente tem dúvida. Se pode um mundo completamente formado desaparecer e a matéria que o compõe espalhar-se de novo no espaço? O que é que vocês acham, né? Está aí a resposta dos espíritos. Sim, Deus renova os mundos, assim como renova os seres vivos. Prova disso é essa imagem que está sendo exibida aí, que é uma nebulosa, uma nuvem que se originou da explosão de uma estrela. Lançou toda a matéria dela no espaço, criando essa coisa maravilhosa. Aliás, essa nebulosa aí, ela tem o apelido de o olho de Deus, porque parece um olho no espaço nos observando, né? E a matéria dessa nebulosa, que teve origem na explosão de uma estrela, ela vai depois se agregar a outras nebulosas para formar novas estrelas. Olha que coisa bacana, né? É a constante renovação, que também existe no universo, conforme está lá nas obras fundamentais da doutrina espírita, nos explicando. E nós temos aqui também um outro exemplo de uma nebulosa que se originou da explosão de uma estrela. Essa é a Helix Nebula. E aqui mais outros dois exemplos. São sempre muito lindas essas nebulosas. E agora a gente vai começar a explicar um pouquinho a respeito aqui do nosso sistema solar, antes da gente partir aí para distâncias maiores no universo. O nosso sistema solar, ele é composto aí pelos 8 planetas, porque Plutão deixou de ser um planeta, né? Passou a ser um planetinha anão, coitado dele, né? Em ordem de distância do Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E o tamanho comparativo entre os planetas é mais ou menos esse que aparece aí na imagem. Então, vocês veem como que a Terra, que é o terceiro aí em ordem de distância do Sol, né, da esquerda para a direita,
é miudinha em comparação com o planeta Júpiter, esse maior aí quase no centro da imagem, do lado do planeta Saturno, né, que tem os anéis. Depois a gente tem aí Saturno, se a gente considerar o anel, teria cerca de 9 vezes o tamanho da Terra. Júpiter tem 11 vezes o tamanho da Terra. Urano, cerca de 4 vezes, Netuno também cerca de 4 vezes o tamanho da Terra. E conforme está lá na questão 56, né, Kardec perguntando se a constituição física, a digitação aí está errada, acho, é a constituição física dos diferentes globos é a mesma, né? Aí os espíritos respondem que não, eles absolutamente não se assemelham. E é o que a gente realmente observa, principalmente depois do advento das naves espaciais, que se aproximaram dos planetas aí do Sistema Solar, né, tirando fotografias detalhadas. E aí que realmente a gente repara o quão diferentes eles são uns dos outros. E já estava lá nos fundamentos da doutrina espírita, né? Lá no Livro dos Espíritos, através dessa resposta aí. E o nosso Sol, pessoal, como é que funciona, né? A gente tem dúvidas sobre isso. Ele é gigante, né? Cerca de 109 vezes o tamanho do nosso planeta, da Terra. E ele é composto por várias camadas. Tem um núcleo, onde são realizadas as que a gente chama de reações termonucleares, né? Que é o gás hidrogênio, ele entra em combustão, digamos assim, e se transforma no gás hélio, que é um gás um pouco mais pesado, tá? E essa radiação, ela é encaminhada para a superfície do Sol, chamada de cromosfera, né? Só que o tempo em que a energia que é gerada no centro do Sol para chegar até a superfície do Sol demora cerca de 1 milhão de anos. Vocês acreditam? É isso mesmo, 1 milhão de anos para a energia chegar do centro do Sol até a camada externa dele, aquela que a gente consegue enxergar aqui da Terra, né? E o interessante da gente observar é que não só o Sol, como toda estrela, é uma esfera quase perfeita que se equilibra através de forças harmônicas. Nós temos a pressão interna que tende com que ele se expanda, praticamente se exploda, não é? Porque a temperatura é muito grande, cerca de 15 milhões de graus Celsius no interior do Sol. E, no entanto, nós temos a força da gravidade, que tem efeito contrário, né? Fazendo com que o Sol se contraia. Então, são duas forças que se equilibram de forma perfeita. Olha que coisa bacana isso, não é verdade? E a idade do nosso Sol, conforme eu já tinha falado, é de cerca de 4,6 bilhões de anos. Ah, o Sol vai morrer um dia? Vai. Mas vai demorar mais uns 4,5 bilhões de anos, que ele ainda está em meia idade, está na metade da vida dele, né? Até lá a gente já, se Deus quiser e a gente fizer a nossa parte, né, nós já estaremos em mundos melhores, ok? Esse próximo slide aí, a gente vai falar um pouquinho dos nossos planetinhas aqui, né? Nosso sistema solar, começando pelos que a gente chama de planetas internos, né? Que são aí Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, né? Vênus tem praticamente o mesmo tamanho da Terra, porém, a aparência entre os planetas é muito diferente. A gente constata isso por estas imagens, né? Marte é considerado aí
o planeta vermelho, porque de fato ele é vermelho, mas não tem nada a ver com guerra, igual alguns dizem, não é? É porque a superfície dele é coberta de óxido de ferro, ou seja, ferrugem. Por isso ele tem essa coloração, né, avermelhada. E aí nós temos agora, pessoal, aí os planetas externos, né? Que são Júpiter, Saturno, Júpiter é o gigante do sistema solar, né? Saturno, o planeta dos anéis, maravilhoso, Urano e depois Netuno, né? Plutão é pequenininho, né? Por isso que ele foi destronado aí da categoria de planeta, né? E a gente vê como é que cada um tem a sua beleza própria, né? Eu acho Júpiter, por exemplo, maravilhoso, né? A gente consegue ver aí essas nuvens na alta atmosfera dele, ver essas manchas aí, né? O Urano é mais difícil de observar no telescópio, porque está muito mais distante, né? Mas Saturno também no telescópio é muito bonita a observação, a gente vê os anéis com perfeição, tá? E a gente tem ainda os corpos menores do nosso sistema, que são aí os planetas anões, né? Que agora Plutão faz parte deles, né? Junto com alguns asteroides grandes aí, né? Em forma esférica. Nós temos os asteroides, tá? Que tem aí formato de batata, né? Formato irregular, porque eles são pequenos, então a gravidade não deu conta de dar a eles aquela forma esférica, igual os maiores satélites do sistema solar e os planetas, né? E os cometas também, que giram em torno do Sol, mas em órbitas elípticas. E, normalmente, eles, de tempos em tempos, né, conforme o cálculo da órbita de cada um, se aproxima do Sol e nos presenteia com alguns espetáculos, né? Infelizmente, a última passagem do Halley não foi tão bonita assim, conforme a maioria esperava, né? Mas volta e meia aparece aí um cometa bonito para a gente observar. Normalmente, a estimativa é de que a cada 10 anos aparece um cometa brilhante nos nossos céus. E aqui, para explicar um pouquinho a dinâmica das órbitas, né, a gente vê como é que cada planeta gira em torno do Sol na sua distância, né, sem um trombar com o outro, né, de forma perfeita, de forma harmônica, né, só mesmo as leis divinas para fazerem tudo isso funcionar de forma tão perfeita. O universo, o acaso, não poderia criar uma obra tão perfeita e tão harmônica assim. E agora, então, nós vamos começar a sair do nosso sistema planetário, né, do sistema solar, rumo aí aos sistemas estelares, falando primeiramente das estrelas e constelações. Nós temos nessa imagem aí no centro o nosso querido Cruzeiro do Sul, e por aí a gente já vê como é que as estrelas têm algumas diferenciações de coloração e de brilho entre elas, não é? Essa estrela do topo aí do Cruzeiro do Sul, não é? Ela chama Rupídia, por causa dessa coloração dela aí diferenciada. E as constelações, né, são agrupamentos de estrelas, mas do ponto de vista de quem observa da Terra. Na realidade, por exemplo, as estrelas do Cruzeiro do Sul não estão próximas umas das outras, não é? A gente que cria essa imagem, né, de um objeto e coloca no céu
para representar alguma coisa conhecida, mas na prática as estrelas de uma mesma constelação estão muito distantes umas das outras. E aí nós temos um aglomerado de estrelas que é o famoso aglomerado das Pleiades, na constelação do Touro, né? E nessa imagem, nessa fotografia, nós ainda vemos a claridade azulada que envolve as estrelas deste aglomerado, que é resultante dos restos da nebulosa que criou estas estrelas. Elas foram criadas da mesma nebulosa. Aos pouquinhos, essa nebulosa vai se dissipando pela própria energia emitida pelas estrelas. Mas isso demora milhões de anos para acontecer. E aí nós temos um outro tipo de aglomerado, que nós chamamos de aglomerado globular, né? Onde as estrelas elas parecem formar um globo de luz. Desculpa. Quando a gente observa da Terra, né, a gente enxerga como se fosse realmente um globo de luz. A gente observando depois num telescópio mais possante, a gente consegue enxergar as estrelas da periferia do aglomerado de forma separada, que nos permite identificá-las. Essa imagem aí apresenta um outro aglomerado desse tipo, né? Aglomerado globular, e a gente vê como é que no centro desse aglomerado a quantidade de estrelas é tão grande que a gente só enxerga o brilho coletivo dessas estrelas. A gente não consegue enxergá-las individualmente, igual a gente consegue ver na periferia do aglomerado. E para comparar tamanho de estrelas, pessoal, eu trouxe aí algumas imagens para a gente ter um pouquinho mais de ideia, né? Essa primeira estrelinha aí, embaixo à esquerda, né, pequenininha, branquinha, é a estrela Sirius, que é a estrela mais brilhante do céu. Ela, para vocês terem ideia, é cerca de 2 vezes o tamanho do nosso Sol, tá? Apenas 2 vezes, tá? A estrela Sirius é a primeira aí da esquerda. A segunda, da esquerda para a direita, é a estrela Pollux. A terceira é a estrela Arcturus. E a quarta é a estrela Aldebaran, que é uma gigante vermelha. Ela está na constelação do Touro, Aldebaran, né? E ela é 44 vezes maior que o nosso Sol. Vocês imaginam o que é isso? 44 vezes maior do que o nosso Sol. Acharam grande? Esperem só, né? Vamos para o próximo. Nessa imagem agora, gente, aquela estrelinha lá no outro slide, Aldebaran, 44 vezes maior que o Sol, é essa miudinha que aparece aí à esquerda, na imagem de cima. Vocês estão vendo? Olha lá. Depois nós temos ainda a estrela Rigel, que é uma estrela branco-azulada, né? Depois, bem maior, a estrela Antares, que é a estrela mais brilhante da constelação do Escorpião. E depois, a quarta aí, na direita, é a estrela Betelgeuse, da constelação de Órion, que é 950 vezes maior do que o Sol. É uma coisa gigantesca, não dá para a gente imaginar, não é? E ainda na imagem de baixo, a gente tem aí, à esquerda, repetindo, a estrela Betelgeuse, para a gente continuar a nossa comparação, né? Depois de mais 2 estrelas aí, com o nome um pouquinho mais complicado, né? Que eu não vou nem precisar falar, mas o que importa é essa última estrela da direita aí embaixo, né? Que é a VY Canis Majoris. 2.100 vezes maior do que o Sol. É a maior estrela conhecida. Olha só, pessoal, uma estrela que é 2.100 vezes maior do que o Sol. É uma coisa inimaginável.
E a gente agora, alçando voos mais distantes, vamos começar a conhecer as galáxias com suas formas espiraladas, impressionantes, né? Que obedecem também a leis universais do movimento, né? Uma mais linda do que a outra. Essa aí, pessoal, é a famosa nebulosa de Andrômeda. Ela com o céu muito limpinho, sabe? Lá na roça, né? Quando a gente está longe da luz das cidades, a gente consegue enxergar essa nebulosa aí a olho nu, né? A gente chama de nebulosa, mas na realidade é uma galáxia, a galáxia de Andrômeda. É uma das mais próximas da nossa galáxia, que é a Via Láctea. Ela está a apenas 2.100.000 anos-luz de distância, tá? Pouquinho de distância, né? 2.100.000 anos-luz de distância. Ou seja, se a gente pudesse viajar à velocidade da luz, nós demoraríamos mais de 2 milhões de anos para chegar a essa galáxia. E eu não tinha falado, né, a respeito do sistema solar. O Sol ele está distante da Terra cerca de 150 mil quilômetros, tá? Não é anos-luz, não, aí já é quilômetros, tá? Aqui no nosso sistema solar a gente trata tudo como quilômetros, né? Agora partiu para as estrelas, aí a gente já trabalha com o ano-luz, né? Que é uma medida criada aí pelos astrônomos para representar distâncias maiores no espaço. Um ano-luz tem cerca de 9 trilhões de quilômetros, tá? Quase 9 trilhões e meio de quilômetros, um único ano-luz. E o Sol, mesmo estando bem próximos de nós, né, a 150 milhões de quilômetros, a luz do Sol demora cerca de 8 minutos para chegar até nós. É isso mesmo. Se a luz do Sol apagasse hoje, a gente só veria isso acontecer 8 minutos depois, né? Porque é o tempo que a luz demora para viajar do Sol até chegar aos nossos olhos. Tá bom? E assim é no espaço todo, né? Então, a galáxia mais distante, que se encontraria aí teoricamente a cerca de 14 bilhões de anos-luz de distância, a luz dessa galáxia demorou esses mesmos 14 bilhões de anos para chegar até nós. Olha que coisa impressionante, não é? Então, a gente vê a grandeza do universo, né? Através desses números. E essa imagem aí, pessoal, é uma imagem captada pelo telescópio espacial Hubble, né, já há muitos anos, desculpa, mostrando num pequeno ponto do céu, né, uma quantidade muito grande de galáxias das mais variadas. E foi essa imagem que permitiu os astrônomos a aumentarem 10 vezes, né, aquela quantidade estimada de galáxias que eu falei para vocês, elevando a cerca de 2 trilhões de galáxias. Tá? Cada pontinho luminoso que vocês estão vendo aí nesta imagem é uma galáxia, né? Então, pessoal, depois dessa viagem fantástica, a gente vai retornando ao nosso querido planeta escola, a nossa terra, a nossa casa, né? E ficando com essa reflexão. Eu queria ter podido passar um vídeo para vocês para ilustrar como é que a Terra é vista de fora, né? Mas eu não consegui, então eu vou tentar falar apenas do que trata esse vídeo para a nossa reflexão. Esse vídeo foi criado pelo astrônomo
Carl Sagan, um cientista muito respeitado, que já desencarnou há alguns anos. O título desse vídeo é O Pálido Ponto Azul. Bom, o astrônomo Carl Sagan, ele comandou as operações da nave Voyager, que está até hoje ainda viajando pelo espaço, né? E quando essa nave passou pelo planeta Saturno, o Carl Sagan resolveu apontar as câmeras da Voyager em direção à Terra, para ver como a Terra se pareceria a essa distância, vista do espaço, né? Os cientistas já sabiam que ela iria aparecer com apenas um ponto de luz, né? Mas eu recomendo vocês até procurarem na internet esse vídeo chamado Pálido Ponto Azul, né? Que é um cientista nos dando uma lição de humildade, demonstrando como a nossa Terra é pequena, miúda, comparado ao universo, e como que a gente, às vezes, luta para obter poder, né, em cima do nosso semelhante, causando sofrimento coletivo, ou até mesmo quando a gente deixa de cuidar do nosso planeta, esperando que os grandes governantes vão fazer alguma coisa e nos esquecendo de fazer a nossa parte. Por isso que nós estamos vendo tantos desastres que assolam todo o nosso planeta, não é? Então, isso que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul é apenas um alerta, e outros ainda vão acontecer, até que o homem comece a colocar em prática a sua consciência para mudar essa situação. Eu agradeço a paciência de vocês, espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação, né? Com algumas novidades aí, algumas coisas que a maioria não tem acesso, informação, imagens, né? E convido vocês a, quando tiverem oportunidade, quando em um local mais escuro, procurar fazer igual os nossos antepassados, admirando as estrelas, se perguntando, não é, de onde nós viemos, por que nós estamos aqui. A resposta nós até já temos, né, pessoal? Mas é sempre bom a gente consolidar isso em nossas mentes, para que a gente possa exercer de forma melhor a nossa reforma íntima e começar a mudar a nossa história para melhor. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós. Boa noite. Muito bom, João. Um bom trabalho e a gente já vem acompanhando aí há algum tempo essas pesquisas suas. Muito obrigado pela colaboração. Eu que agradeço a oportunidade. Assim eu convido a todos a fechar os olhos, abrir o coração e agradecermos. Senhor, humildemente reunidos sobre a árvore da prece, agradecemos o dia que tivemos, os irmãos encarnados e desencarnados, que o Senhor conduziu até o nosso coração, que possam eles, Mestre Jesus, serem encaminhados ao caminho do bem, ao caminho da luz. Que essas energias que aqui se faz possam chegar a todos os corações sofridos, amargurados, tristes, perturbados. Assim, Senhor, muito obrigado. Obrigado a Zilda Gama, mentor espiritual desta casa. Aos amigos espirituais que aqui estiveram conosco, nos amparando nos estudos comuns desta casa. E assim, muito obrigado a vocês que participaram conosco nessa noite,
um estudo e reflexão. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre, assim seja. João, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Eu que te agradeço, meu amigo. Até a próxima vez. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau. Fique em paz, velho. Audio Jungle.